Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Helena, tô aqui para falar um pouco com vocês, como sempre, sobre nossas ideias, nossas experiências, sobre filosofia, sobre psicologia, comportamento humano e especialmente como que a gente pode melhorar, né, a nossa vida emocional, porque isso se reflete, evidentemente, em todas as escolhas que a gente faz, em todas as reações ou ações que a gente tem no nosso dia a dia. Eu tô sempre buscando me desenvolver como pessoa, sempre buscando aprimorar novas habilidades, sempre, digamos assim, correndo, né, atrás de aprimoramento. Então, o canal serve para que vocês possam fazer isso também. Eu aqui me aprimoro muito, me desenvolvo muito todas as vezes que eu preciso, que eu faço um vídeo, ele me faz rememorar muitas experiências que eu tive, me faz buscar as leituras que me deram insights para ideias sobre vídeos. Então, é uma forma de me desafiar. E com ele eu espero, né, que vocês também se sintam desafiados a se desenvolver, a procurar outras ferramentas interiores. Bom, ao final desse vídeo, se vocês gostarem dele, eu peço para que curtam, para que compartilhem com seus amigos, porque assim é uma forma, inclusive, de eu saber se estou agradando, digamos assim, se a minha mensagem está chegando nas pessoas ou não. Bom, no último vídeo que eu postei, se não me engano, foi quarta-feira, eu falei sobre um assunto que mexe muito comigo, né, há muitos anos, como eu falei, e que eu acredito que envolva uma sensação bem comum aí na vida emocional das mulheres que trabalham, né, que é a sensação de que a gente vai ser, em algum momento, descoberta, assim, pelas nossas fraudes, pela nossa incompetência. Ou seja, a gente não aceita com um simples obrigada o reconhecimento pelo nosso trabalho, os elogios que nos fazem. A gente sempre entende que aquilo decorre de um fator externo e não das nossas habilidades enquanto profissional, né? E, enfim, citei como exemplo a Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, que na verdade foi o livro que me inspirou e que me deu, num primeiro momento, essa primeira, digamos assim, essa primeira leitura, né, e identificação, na verdade, dessa sensação que eu tinha e que eu nunca consegui trazer uma nomenclatura para ela, como eu disse em outros vídeos, né, sobre linguagem. Eu nunca consegui trazer eu tinha só a sensação, eu não sabia verbalizar aquilo, né? Eu não tinha formulado dentro de mim uma ideia racional sobre aquilo. Então, a partir do momento que eu li a Sheryl e essa ideia dela sobre a síndrome do impostor, eu pude identificar essa verdade dentro de mim, né? Na verdade, ela não é uma verdade, porque é só uma síndrome mesmo, ele não é um comportamento real, uma situação real. Enfim, e a necessidade de desconstruir essa desconstrução, né? Essa ausência de percepção que a gente tem dentro de nós do que acontece e o que não acontece. Mas por coincidência, gente, eu tava vendo o Ítalo Marcilli, o Dr. Ítalo Marcilli, psiquiatra, que eu gosto muito, sigo todas as lives, o Pancadão, o Guerrilha Way, sou assinante, enfim, gosto muito dele mesmo. Mas ele estava respondendo as caixinhas de perguntas no Instagram, né? E numa determinada pergunta foi dito assim para ele: me sinto uma mulher, me sinto uma impostora. Ou sensação de impostora, me sinto uma impostora. Estou devendo na praça, já fiz muito sucesso profissional no passado. E daí eu li aquilo e até fiquei bem curiosa para ver o que o Ítalo ia responder, no que ele responde. Ele já tinha respondido nesse sentido num outro momento, né? Eu já sabia mais ou menos a posição dele para quando vem esse tipo de pergunta, e ele respondeu que, na verdade, isso não existe, essa síndrome do impostor ou essa sensação de fraude, que ou tu é uma fraude ou tu não é. O que ele quer, mais especificamente, ou tu entrega resultados, ou tu tem as ferramentas de trabalho, ou tu não as tem. Ou tu faz o trabalho bem feito, ou tu não faz, enfim. Ele fala muito de ferramentas de entregar resultado.
E por isso ou tu tem, ou isso existe ou não existe, ou tu é uma fraude ou tu não é. Não é possível, segundo ele, que tu não seja uma fraude, mas se sinta uma. Quando eu li isso, eu fiquei bem desconfortável, assim, né? Quando a gente lê algo que a gente não concorda, a gente fica desconfortável. E, de fato, não concordo com essa observação, justamente pelo vídeo passado que eu falei no vídeo, eu tenho plena propriedade em dizer que aquilo existe mesmo. Mas eu fiquei pensando, né, sobre isso. A minha ideia nesse vídeo não é, como vocês vão ver ao final, não é rebater o Ítalo Marcilli, até porque eu acho que ele tem um público específico a que ele se dirige, que ele precisa dar esse tipo de resposta mesmo. Mas, em suma, gente, vocês realmente acham que a Sheryl Sandberg não apresenta resultados para o Facebook? Vocês acham realmente que o crescimento financeiro, a abertura do Facebook na bolsa, ou mesmo antes dela entrar no Facebook, ela foi CEO também no Google, enquanto o Google era embrionário. Ela foi muito responsável, ela era uma das diretoras pelo crescimento imensurável do Google, e depois disso ela foi trabalhar no Facebook, entregando, nem sei dimensionar em valores então monetários, digamos assim, já que é uma forma de medir no nosso mundo, né? Nem sei em valores monetários o quanto de resultado que a Sheryl entrega. Até hoje sempre entregou. Então, assim, eu não posso falar que ela está mentindo quando ela diz que se sente uma fraude. Na verdade, ela entrega muito e tem essa sensação dentro dela. Então, isso é um fato. Inclusive, quando ela descreve isso no livro, ela conta que essa expressão também chegou no ouvido dela já mais tarde, digamos assim, quando ela estava no último ano de faculdade em Harvard e foi feita uma palestra para as meninas, uma fala de uma outra professora, não me lembro exatamente, elas faziam parte de um instituto determinado e lá teve uma palestra de encerramento. E a palestra de encerramento foi justamente com uma professora que falou sobre essa síndrome do impostor, sobre como isso afeta as mulheres, enfim. Então, não são pessoas aleatórias que falam sobre isso, são sumidades em sua área. A Sheryl é uma sumidade no mundo corporativo, ela não é qualquer uma. E eu tenho certeza que ela apresenta resultados, então não nos confundamos aí com essa ideia de que ou tu é ou não é, realmente essa sensação existe, é muito estudado, enfim. Mas, e é mais interessante é o seguinte, né, gente, porque eu recebi bastante feedback desse vídeo. E o mais interessante é que as meninas, as mulheres, né, jovens mulheres que me escreveram, me dando um feedback sobre se sentir exatamente assim, são competentíssimas. São mulheres que, nossa, que dentro da sua área de formação, atuação profissional, elas são excelentes, né? São pessoas que gostam do que fazem, mais do que exercerem uma atividade, elas realmente gostam, se identificam, se entregam para aquilo, buscam ferramentas, né? Então, ficou tão transparente para mim que isso existe mesmo, cada vez é mais óbvio, né? Mas o que acontece? Por outro lado, então, por que o Ítalo Marcilli falou isso, né? Por outro lado, eu consigo enxergar um fenômeno que é, para mim, uma das grandes fontes de angústia social, assim, não sei se isso existe, mas do ponto de vista social, uma angústia que me dá, que é o fato que a gente vive um fenômeno mesmo do vício em entregar um mínimo, um vício em comodidade, um vício, uma indisposição geral para o aprendizado, né? A gente, nós estamos viciados em facilidades, é essa frase que eu queria dizer. A gente busca, a nossa vida ela é ela é emaranhada por busca de felicidade. A gente vê muito, é como o trânsito, né? Por que há tanto trânsito também? Por que as ruas estão lotadas de carros e de barulho de carro? Porque, na verdade, a gente não anda mais a pé. A gente pega um Uber para fazer 5 quadras, né, gente? É claro que aí tem um problema sociológico, perigo, segurança, mas o fato é que a gente se enche a nossa agenda de compromissos, que nem sempre eles significam, de fato, algo que pode ser
transposto como uma ideia de trabalho, a gente se enche de compromissos, a gente se enche de coisas para preencher a nossa agenda, e para isso a gente precisa se locomover mais rápido, para isso a gente come mais besteira, para isso a gente pega o iFood e tem só que realmente botar a pantufa e ir até a porta abrir, né? Porque o porteiro inclusive já recebe a nossa comida. Então assim, a gente tem um vício atual em comodidade, e mais do que isso, né, esse excesso de relativização da nossa sociedade, desde que em dado momento histórico a gente tenha perdido a ideia de valores, de verdade, ou seja, a verdade é a minha verdade, a tua verdade é a tua verdade, não sei de onde que isso pode existir, mas, enfim, tudo isso vai... essa perda também, né, do sagrado, ou seja, a religião soft, tudo é possível, talvez isso me agrade, então se me agrada tá ok pra mim, se não, não serve. Enfim, toda essa relativização social, ela vem justamente para que as pessoas acabem desvalorizando, né, essa virtude da laboriosidade, é isso que se diz, né, do labor, da constância, de procurar o brilhantismo. É até meio demodê, se vocês forem ver hoje, alguém dizer assim, não, mas eu na minha área de atuação eu quero ser brilhante, eu quero saber exatamente como isso acontece. As pessoas vão achar aquilo ridículo, do tipo, tá, tu não tem... vai tomar uma cerveja, vai fazer isso, por que tu se desgasta tanto com isso, as pessoas dizem, né? Porque, na verdade, ficou feio tu ter uma atitude de querer mais, de querer se apropriar de um conhecimento, de querer desvendar o que é verdadeiro. A verdade, ela não é tão relativa assim, por que é belo, o que não é belo, o que é transcendente, o que não é. Então, a gente perdeu tudo isso. E me parece, né, gente, me parece não, tenho certeza, porque a gente vê até pelas perguntas que o Ítalo responde. Na verdade, o público do Ítalo, ele é um público que precisa se situar no mundo, porque ele tá caótico, ele tá perdido, ele tá desesperado por parâmetros, por ordem, né? É como uma criança, nós somos bebezões, nós somos adolescentes eternos, nós precisamos da ordem, precisamos de comandos, mas a gente grita e se rebela contra eles. Então, na verdade, a nossa sociedade está buscando isso, e o Ítalo vem aí justamente para trazer um pouco de parâmetro. Eu gosto muito dele, né? Veio muito por parâmetros meus também. Por que eu gosto dele? Me identifico com ele justamente porque eu realmente me achava uma egoísta do caramba. Eu realmente estava viciada em facilidades em alguns aspectos da minha vida. Eu realmente achava que servir iria tirar um pedaço meu. Enfim, tenho amadurecido muito com ele. Mas, para concluir o vídeo, o que eu tenho visto também muito... e que me chamou a atenção, né, sobre isso, né? Porque eu poderia ter pensado, meu Deus, falei uma bobagem, mas não, em nenhum momento eu acho que eu falei uma bobagem, eu tô bem consciente do que eu falei. Por quê? Porque a gente tem que cuidar com as paixões por ideias e pessoas. Justamente por esse excesso de relativismo hoje, por essa desorientação social que a gente tem quando a gente vê uma espécie de guru ou uma pessoa que a gente julga intelectualmente ou com ferramentas comportamentais superiores às nossas, a gente tende a idolatrar isso, né? A nos apaixonarmos por essas pessoas, a querermos fazer parte dessa tribo. E fazer parte de uma tribo, até tem um livro na internet sobre isso, né? Sobre liderança digital, enfim, e eles falam, né? Para tu ter a tua tribo, isso pressupõe que tu também tenha haters, digamos assim, pessoas que não gostam de ti. Porque, na verdade, então, a tua tribo vai achar que aquela outra tribo só vai enfim, evoluir, digamos assim, se converter, uma espécie de uma necessidade de conversão. Então, é que nem você, quando você quer que o teu... tá acabando minha bateria aqui. Quando você quer que o seu parceiro, o seu amigo... entre no maravilhoso mundo aí do Guerrilla Way. Tu quer converter ele. Olha, esse cara, esse psiquiatra, ele sabe muito. Ele tem uma propriedade para falar sobre a debilidade humana que é demais. Então, a gente está sempre nesse processo de conversão. E como a gente tem uma necessidade, enquanto seres sociais, de filiação e de agremiação,
a gente acaba se agremiando, né, se filiando a esses pequenos grupos aí que se vão mais para uma ideia mais progressista, uma ideia mais conservadora, ou uma ideia de religião, uma ideia de hedonismo, enfim, não sei. Depende de cada um. Então a gente tem uma tendência natural a procurar agremiações para se sentir parte, né? Para se sentir parte de algo, né? Numa sensação de proteção. Mas essa sensação de proteção que a gente busca, ela pode nos alienar. E é por isso que a gente tem que cuidar com paixões. Eu mesma sou uma pessoa que tem uma tendência, me cuido muito nisso, de me apaixonar por ideias, de me apaixonar... eu trabalhei isso muito na terapia até. A minha ideia sempre é de ser 8 ou 80, nunca eu consigo transitar pelos 50 tons de cinzas, e isso é muito assim, não, agora eu vou seguir o Ítalo, agora eu vou seguir o que esse cara fala, esse livro, ou uma pessoa até que tem muita influência na nossa vida, não, agora eu vou fazer tudo que esse meu professor fala, porque isso faz muito sentido pra mim e, enfim, é isso que eu vou fazer agora, porque agora vai resolver a minha vida. Se eu fizer exatamente tudo isso, eu vou resolver a minha vida. E isso, na verdade, é de uma burrice tão grande, né, gente? Porque a partir do momento que a gente tem uma certa apropriação interna, né, que a gente amadureceu pelo menos um pouquinho, a gente tem que se dar conta de que não, o Ítalo Marcilli não tem todas as respostas. Ou o Olavo de Carvalho, muito menos não, porque eu adoro o Olavo, mas ele não vai ter todas as respostas. Ele também faz parte de um grupo de agremiação e que fica um tentando converter o outro. E claro que a gente pode se deixar ser convertida muito melhor do que ficar num mar de niilismo, de não se envolver com nada, porque isso é puro relativismo que vai te levar ao desespero. Mas no momento que a gente se integra a alguns dessas assembleias de vozes, que vão ser as vozes que vão nos ajudar a operar na vida, a gente tem que estar com os nossos sensos abertos. Não é tudo que nos dizem que vai fazer sentido para nós. Porque daí nós vamos novamente alimentar aquele vício em facilidade, tá certo? Então, o que eu quero dizer? Se sentir uma fraude, gente, é diferente de tu ser efetivamente inútil. De tu ser efetivamente alguém vazio, alguém que não tem vida interior, como eu já falei em outros vídeos. Então, isso que eu quero que se eventualmente é possível que alguém que siga o canal veja isso que o Ítalo falou, eu quero que é isso que vocês reflitam. Eu acho que o que o Ítalo falou tá certíssimo, tem que falar aquilo mesmo. A gente tá num mar de mundo fácil, de pessoas que não querem se aprimorar em nada, que até julgam o brilhantismo de alguém. Mas a gente tem que se dar conta que, eventualmente, a gente pode estar sendo inútil mesmo, que a nossa vida está muito vazia, que a gente se viciou em não aprofundar em nada, porque realmente todas as coisas grandes que a gente busca na vida vão demandar grandes esforços, vão demandar constância, que isso que é muito difícil, né? Hoje mesmo eu estava lendo um livro sobre isso, como a constância e a preguiça, elas são a mesma coisa dentro da personalidade humana. Porque não adianta eu ser uma pessoa cheia de projetos e não concretizar nenhum. Essa inconstância, ela faz com que, na verdade, eu não trabalhe na laboriosidade, como a gente estava falando. Bom, gente, acho que eu estou misturando muitos assuntos, mas o que importa é... o que eu reitero, sem sombra de dúvidas, o que a Sheryl fala no livro, existe a síndrome do impostor, nós podemos ser, sim, excelentes profissionais, podemos, sim, botar toda a nossa energia na concretização, na manutenção e entregar projetos, e entregar resultados, e a gente se sentir, eventualmente, assim, por um bloqueio emocional que a gente tem, por uma insegurança que não foi trabalhada, por essa repressão emocional que nós temos enquanto mulheres, principalmente aqui falando, né? Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.